Bom, tudo isso que nós vimos até agora nos leva a crer, e é esse o meu objetivo, de que a escola não é qualquer lugar, de se fazer qualquer coisa de qualquer jeito. Gosto muito dessa frase, apesar de simples e direta, ela traduz muitas coisas. Por um lado, a gente teve um conceito de escola como um lugar, né, onde alguém iria ensinar o que era certo e nós não poderíamos questionar, enfim. A gente teve essa escola, ora ligada à fé, ora ligada ao poder, né, extremo, onde você não poderia pensar em outro conceito que não fosse a escola. Por quê? Tinha um professor que ensina, e esse professor é que vai nos mensurar, nos avaliando se nós respondemos tal e qual, né, reproduzindo aquele conceito, nós seríamos, né, bem avaliados. Se não, nosso destino era cruel, né? Expulso da escola, a exclusão e fora ainda o anúncio, né, de que nós iríamos arder no fogo do inferno. Isso chegou até nós e a gente precisa também entender isso à luz dos princípios legais que marcaram essa época. Nessa disciplina, a gente está analisando o contexto de um Brasil em que a legislação passa a ser o que vai reger, o que vai orientar o trabalho da escola. E com relação a elas, nós também tivemos influências do contexto muito fortes, né? 4024 foi um contexto humanista, mas que atingiu uma minoria, em detrimento de uma maioria. O contexto de 1971 também foi um contexto onde o financiamento externo, o poder econômico, traduz que tem que formar mão de obra, né? E a mão de obra para trabalhos que não vieram, que não apareceram. Então, já em 1990, com a Constituição de 1988, mais especificamente, nós tivemos então os princípios de democracia, o direito de estar na escola, realmente efetivados numa legislação. Isso faz com que a gente tenha, então, dentro de um desenho, né, do sistema, mais ou menos isso que a gente vai mostrar para você. O objetivo nosso, então, só lembrando, é compreender a organização do sistema educacional e é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é a atual 9394. Vamos, então, para essa organização. Essa legislação, ela também é composta por 3 sistemas de ensino. Os 3 sistemas que nós temos na nossa organização política. Federal, que é de onde emanam as diretrizes, os parâmetros e toda a avaliação de todo o sistema no Brasil através das provas que são feitas, através das supervisões, das orientações, enfim. E do acompanhamento através do INEP, que é um órgão junto ao governo federal, que faz o retrato estatístico do acesso, da permanência em todos os níveis. E o governo federal, ele se responsabiliza pelos institutos federais, hoje com prioridade na formação técnica, através de um dos programas, como exemplo, Pronatec, e das universidades federais espalhadas aí pelo Brasil. E, de forma indireta, nos programas de financiamento, como o Fundeb e as provas que avaliam de programas de capacitação para a educação básica, junto em regime de colaboração com os estados e municípios. Os estados, eles se responsabilizam pela educação básica no que diz respeito ao ensino fundamental, séries finais ou anos finais, e também por algumas instituições de ensino superior que os estados organizaram e existem em colaboração também com as diretrizes do governo federal e financiamentos do governo federal. No municipal, nós temos o quê? A educação infantil, responsabilidade, e também a educação fundamental, o ensino fundamental nas séries iniciais. Isso nós precisamos entender para que a gente possa também
reivindicar dentro desse processo participativo, de gestão democrática, porque nós temos programas que definem, por exemplo, o Plano Nacional de Educação, ele vai da educação, ele discute a educação infantil até a pós-graduação. E ele tem uma participação através de reuniões que são chamadas de CONAI, as conferências locais, municipais, regionais, estaduais, e culmina num grande encontro nacional, onde de lá saem os documentos, né, com as reivindicações, com a previsão daquilo que as bases querem. Esse documento foi finalizado o ano passado, então ele corresponde àquilo que o que se pretende na composição desses níveis federal, estadual e municipal, para que a educação brasileira realmente atenda aos princípios de direito e de deveres. As responsabilidades, elas fiquem evidentes para que os governos, federal, no nosso caso agora com a presidenta Dilma Rousseff, e os governos, cada qual ele também eleito nesse último pleito, que eles possam, baseado nessas informações desse documento e atendendo à Lei de Diretrizes e Bases e à Constituição Brasileira, olha então a referência. Nós temos Constituição Brasileira, que não pode ser ferida em nenhuma decisão, Lei de Diretrizes e Bases Nacional 9394, o Plano Nacional, que funciona como um parâmetro de referência definida, decidida e discutida. Então, essa é a composição. Então, quando nós estamos na escola, nós precisamos ter a noção de toda essa composição para que a gente possa conversar sobre as outras questões. E a gente volta na próxima aula.